Ok. Adelante. Bom, boa tarde. Bem-vindos ao seminário virtual, onde vamos conversar um pouquinho da conformidade com a diretiva da União Europeia para Energias Renováveis. Vamos conversar também um pouquinho de Corsia e vamos conversar também um pouquinho de mercados regulatórios. Eu me chamo Ed Gomes, sou diretor de desenvolvimento de negócios na América Latina, principalmente trabalho com operações no Brasil e vamos estar apoiando vocês com esse seminário. Primeiramente, queria agradecer a todos, mais uma vez, muito obrigado a todos por terem entrado nesse seminário hoje, estamos muito felizes de ter vocês aqui. Eu vou passar umas palavrinhas nesse momento, que a gente vai ter alguns pontos para a gente ver durante esse seminário por aqui. Então, vamos conversar agora, vamos começar com o seminário, já vou passar uns pontos e já vamos entrar aqui em matéria de biocombustíveis. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos dar início nesse momento. Antes de começarmos, algumas notas de logística. Todos os participantes estarão no modo de escuta apenas. Teremos uma sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. Se tiver alguma pergunta, por favor, escreva na caixa de perguntas conforme surgir e responderemos no final do seminário. Caso a gente não consiga responder alguma dessas perguntas, a gente vai estar entrando em contato pelo e-mail que vocês utilizaram no cadastro desse seminário e a gente vai estar dando respostas para essas perguntas. Tudo bem, vamos lá. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui e vamos dar início com o webinar, tá? Conforme eu falei anteriormente, me chamo Ed Gomes, trabalho principalmente com certificações de sustentabilidade. Comecei em 2016, sou engenheiro agrônomo, tenho estudos de mestrado e doutorado em energias renováveis, tratamento de águas residuais, entre outros. Em 2016, comecei auditando padrões como Bonsucro, entre outros, e hoje sou auditor líder e trabalho também em treinamentos para outras normas como ISCC, RSB, a Mesa Redonda para Bioprodutos, e também Aliança para a Gestão Sustentável da Água, AWS. Também faço parte da equipe de auditores da SCS Global no programa da Califórnia de combustíveis com baixa emissão de carbono. Muito obrigado por estar aqui conosco também e muito obrigado pelo interesse nos seminários virtuais da SCS Global. Recentemente, a gente realizou um seminário de gases de efeito estufa e pontos importantes para a gente observar na hora de comercializar combustíveis com a União Europeia, principalmente em temas relacionados com gases de efeito estufa, e estamos dando continuidade com essa série de seminários. Logo no começo do ano que vem, dependendo das respostas de vocês no final desse seminário, a gente vai identificar novos tópicos que podemos estar utilizando para apoiar o setor. Hoje vamos entrar nas principais tendências de mercado. Essa apresentação que eu estou realizando hoje, ela faz um resumo de todas aquelas perguntas que eu recebi ao longo do ano. Como é que podemos trabalhar com ISCC? Qual que é a diferença de RSB, Corsia? Onde que Bonsucro pode me levar? Como é que a gente faz para ir para o mercado da Califórnia? Oregon já está entrando em atuação? São todas essas perguntas que eu recebi ao longo do ano. Então, eu tentei fazer um resumo dessas respostas, dos principais pontos para a gente observar quando está entrando em certificações de biocombustíveis. Sabemos que esses são temas relativamente novos para todos. Teve mudanças recentemente, não só na União Europeia, tem novos programas aparecendo em outras regiões do mundo, esquemas regulatórios principalmente, e também temos combustível de aviação. Para todos é de conhecimento que esses esquemas estão mudando constantemente. Então, é muito importante a gente compartilhar essa informação e a gente ver esses pontos para apoiar o setor, para apoiar a indústria. Então, principalmente, vamos conversar dessas tendências. Logo depois, vamos entrar em temas básicos de que seriam combustíveis regulatórios e quais que seriam também esquemas voluntários. Logo depois, vamos conversar um pouco do passo a passo para o processo de certificação. Em algumas ocasiões, a gente tem perguntas. Como eu faço para começar esse processo de certificação? Quais que são os passos? Qual que é a documentação que a gente precisa encaminhar? Então, esses pontos a gente também vai avaliar por aqui. Também vamos entrar nos requisitos específicos de auditoria para a União Europeia, quais que são alguns dos programas ou esquemas que podem levar vocês para esse mercado, e também vamos conversar um pouco
de Corsia, um tema bastante relevante nesses tempos, que a gente está vendo essas notícias relacionadas com combustível de aviação, produção, novas empresas fechando parcerias, investimentos. Então, vamos conversar um pouco disso aí. Primeiro, eu gostaria de conversar um pouco da SCS Global. Somos uma empresa que tem mais de 40 anos de estar no mercado. Focamos principalmente em certificações de sustentabilidade. Desde o começo, a SCS Global não só audita padrões de sustentabilidade, mas a gente conta com ampla experiência apoiando diferentes esquemas no mundo ao longo destes anos, apoiando esses esquemas na construção dos esquemas, em como fazer a verificação. A SCS participa desses processos ativamente, nós acreditamos em sustentabilidade. São mais de 40 anos de estar no mercado e hoje mais de 120 programas de certificação nas diferentes áreas. Hoje a SCS Global se divide em 4 principais grupos: SCS Global Certificação, também contamos com SCS Consultoria, principalmente para temas de mudanças climáticas, verificação de inventários, entre outros. Também contamos com SCS Standards. A SCS não só audita estándares ou padrões reconhecidos internacionalmente, mas também contamos com os nossos próprios padrões que cumprem com os mais altos requisitos de qualidade no mundo. Recentemente, a gente lançou o nosso registro global para créditos em projetos de redução de temperatura, entre outros, que visam apoiar os desafios que temos hoje em dia com mudanças climáticas. Estamos tentando sempre liderar o caminho hacia a sustentabilidade e estamos sempre testando os nossos próprios esquemas, os nossos próprios limites. Sabemos que mudamos num mundo muito dinâmico e a gente tenta acompanhar a indústria, o setor e as necessidades do planeta. Nosso alcance, como eu mencionei anteriormente, são mais de 120 programas de certificação nas diferentes áreas: indústria têxtil, mudanças climáticas, construções verdes, entre outros, agricultura, alimentos, biocombustíveis. Trabalhamos com indústria de minério e assim por diante. Então, a SCS tem o objetivo de ser uma casa só para todas as diferentes certificações que a indústria pode vir a precisar. Hoje, vamos estar focando principalmente em certificação de biocombustíveis, um dos nossos principais grupos de certificação na América do Sul. Esse slide por aqui, ele dá uma visão geral de todos os programas que a SCS oferece hoje globalmente. Então, por favor, verifiquem os nossos programas de biocombustíveis, de alimentos, de mudanças climáticas, verificação de pegada, entre outros. Por favor, sempre contem com o nosso apoio. Estamos aqui para compartilhar conhecimento técnico e o nosso expertise. A SCS Global, hoje em dia, conta com escritórios em diferentes regiões do mundo, a nossa base localizada na Califórnia, e nos próximos meses estaremos dando andamento com o registro da empresa no país. Então, já faz parte dos nossos planos estratégicos ter operações locais no Brasil. Agora sim, entrando em temas de biocombustíveis, certificação de biocombustíveis. Primeiro, eu gostaria de trazer algum comentário. Estes são temas novos para todos nós. A gente viu certificação de aviação recentemente. As primeiras certificações foram realizadas nos últimos meses. Logo, já quando a gente se acostuma, ou estamos aprendendo um esquema novo, um padrão novo, vai ter mudanças na União Europeia. Ou a gente vai receber novos esquemas estaduais. Por exemplo, Oregon, Washington, Canadá Clean Fuels, que entra a nível do país no Canadá, são componentes novos também para todos nós. Então, assim, temos que ficar bem tranquilos, que são temas novos, que a gente está aprendendo, que todos vamos ter dúvidas, faz parte desse processo. Mas o mais importante, a gente entender quais que são as estratégias da empresa, onde que a gente vai querer chegar com os nossos biocombustíveis, quais que são os principais mercados, os principais desafios. A gente precisa estar atento sempre a novas informações, a novas mudanças, mas são temas novos para todos, vamos ter muitas dúvidas, todos os setores, todos os participantes dos esquemas de certificação, entre outros, estamos aprendendo. É um processo em conjunto, conforme eu falei anteriormente, contem com o nosso apoio. As principais tendências, principal delas,
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Mudança Climática das Nações Unidas. Todos conhecemos os diferentes objetivos e sabemos a importância destes não só para mudanças climáticas, mas para questões sociais, questões legais, as nossas crianças, futuro, entre outros. Então, são os objetivos onde todos nós estamos basando os nossos esforços e as nossas estratégias de sustentabilidade. Um exemplo dos vários esquemas que temos também, algumas das tendências, o programa do CARB, é um programa dos mais conhecidos no Brasil, na região da América do Sul também, e esse programa entrou a valer em 2009 e inicia implementação em 2011. A partir desse momento, a gente conta com auditorias, passa por processos de validação, verificação, entre outros, e começa a liderar o tema de esquemas regulatórios para a produção de biocombustíveis. Isso aqui vai em conjunto com as metas estaduais e a nível de país para a redução das emissões relacionadas com transporte e utilização de combustíveis. Depois do CARB na Califórnia, apareceram outros esquemas. Hoje em dia, a gente conta com RenovaBio, contamos com o Canadá Clean Fuels, contamos com Oregon, iniciando Washington, entre outros, e é possível, sim, que a gente vai ver mais esquemas em mercados regulatórios. Também o mercado da União Europeia é um mercado também muito interessante. Então, começamos inicialmente com a certificação EU-RED, e essa certificação agora vem nas suas diferentes versões. Todos estávamos aprendendo a versão 2, agora vamos ter que aprender a versão 3. Então, estamos num processo de transição da versão RED 2, da Diretiva da União Europeia para a Produção de Biocombustíveis, agora para a versão 3. Já logo, no início de janeiro, vamos ter novas regulações que são aplicáveis. Por exemplo, o Implementing Act. Vamos conversar um pouco também de mudança do uso do solo e também de acumulação de carbono e como a União Europeia está começando a pedir que esses diferentes pontos sejam auditados e sejam certificados. Uma das últimas tendências que a gente já vem conversando, já vem vendo ali nos diferentes canais, redes sociais, entre outros, é combustível de aviação. Então, sim, a aviação, por parte do ICAO, nesse contexto, tem a meta de chegar a net zero até 2050. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, os voos internacionais passarão a estar sujeitos a obrigações de compensação. Mais adiante, a gente vai ver quais que são os países que já estão, nesse momento, trabalhando com CORSIA e quais que são as diferentes regiões que vão entrar nos próximos anos. Vamos conversar um pouco desses períodos ali também. Dando continuidade com o nosso seminário, vamos ver agora algumas das principais tendências para o mercado da União Europeia. Se vocês trabalham numa usina de produção de etanol, de biodiesel, entre outros, já vocês receberam alguma mensagem de algum outro setor da empresa, precisamos começar a pensar no mercado da União Europeia. Então, por quê? Por que a importância desse mercado? Bem como eu falei anteriormente, a versão 3 da Diretiva da União Europeia para Combustíveis, em linha com o Green Deal e o Repower EU, que são algumas das últimas legislações nessa matéria, estabelecem que a participação da energia renovável no consumo total de energia passará a ser de 42,5% até 2030. Então, isso aqui mostra o grande interesse de comercialização de biocombustíveis, entre outros, matérias-primas afins para o mercado da União Europeia. A gente pode ver aqui na tabela da esquerda, e isso aqui aplica principalmente para quem trabalha com biodiesel, utilizando graxas, óleos, entre outros. A gente pode ver aqui, esse pequeno texto fala Greenhouse Gas Emission Savings, então são as reduções que a gente pode ter em emissões de gases de efeito estufa, e a gente pode ver que tem grandes reduções quando a gente trabalha, por exemplo, com azeite de cozinha usado, nesse caso, ou quando a gente também trabalha com resíduos de graxarias, entre outros. Esses são alguns das matérias-primas que são utilizadas na Europa para a produção de biocombustíveis, que tem a maior quantidade de redução de emissões. Então, por isso o interesse desse tipo de matérias-primas. Hoje, no Brasil, vemos que
temos uma grande concorrência para ver quem que pode fornecer essas diferentes matérias-primas. E essas reduções por aqui explicam o grande interesse nesse tipo de matérias. Por quê? Porque os produtores de biocombustíveis lá na Europa, eles sabem que os cálculos de gases de efeito estufa, eles começam praticamente de zero no ponto de emissão do resíduo. E depois começa a contabilizar transporte, entre outros. Mas essas são as grandes vantagens que no cálculo final, o combustível produzido lá na Europa, ou saindo dos diferentes países, cumpre com essas metas até chegar a 42,5% em 2030. Eu sempre falo, temos que ficar atentos. Esses números podem mudar em qualquer momento. É importante acompanhar as diferentes diretivas. Outro ponto importante que a gente pode ver por aqui, podemos ver do outro lado também, quais que seriam, por exemplo, a intensidade das diferentes matérias-primas que a gente tem por aqui, e podemos, de novo, ver que resíduos, nesse caso, então, tem uma pegada praticamente zero quando está dando início. Outro ponto importante que podemos ver por aqui são as emissões relacionadas com cana-de-açúcar, 17,1, mas são bem mais baixas, como quando comparado, talvez, com outras matérias por aqui, para a produção de biodiesel. Por exemplo, azeite de palma, entre outros assim. Então, essa é a vantagem de trabalhar com resíduos, a vantagem de trabalhar com cana-de-açúcar, outros cultivos também vamos conversar um pouquinho de carinata, estão sendo cultivadas também diferentes formas de biomassas no nordeste do Brasil, então todos estes têm alguma vantagem em comparação com os produtos convencionais, em comparação com outros, e por isso é grande interesse da União Europeia. Agora, falando um pouquinho das tendências no mercado do SAF. Todos já vimos, todo esse ano, ao longo do ano, todos vimos notícias relacionadas com SAF. Tem nova parceria fechando uma empresa com a outra. Está sendo construída uma nova planta nessa região do mundo. Agora vamos comprar o SAF e vamos levar para essas regiões. Então, assim, são notícias que a gente vê todas as semanas. Qual que é a importância do SAF? Segundo as metas definidas pelo próprio ICAO, em conjunto com as aerolíneas, as empresas de aviação, entre outros, o objetivo final seria chegar no net zero a partir de 2050. E como é que vamos chegar nesse net zero para a indústria da aviação até 2050? A gente pode ver aqui que, segundo o plano da indústria, pelo menos 65% dessa contribuição vai vir do SAF, que seria Sustainable Aviation Fuel. Então, essa grande contribuição para o mercado do SAF, estamos falando que das diferentes medidas para chegar na redução até 2050, a utilização de SAF representa 65%. Aqui o grande interesse não só dos produtores, dos compradores das empresas de aviação. Sabemos que temos um grande volume, não só para produzir, mas para certificar, para transportar. Enquanto a gente vem pensando nesse volume, também temos que pensar nos desafios. Como é que vamos produzir? Como é que a gente vai estar em conformidade com CORSIA? Como é que a gente vai transportar? Como vão ser feitas as misturas? A utilização dos créditos por SAF pela indústria da aviação, como vai ser registrado? Entre outros. Então, assim, são todas essas perguntas que o mercado, a indústria, todos estamos trabalhando em conjunto para achar as diferentes respostas. Então, temos por aqui, essa é a quantidade de bilhões de litros de SAF que a gente vai precisar ao longo dos próximos anos para chegar nessa meta de 2050. Só para a gente ter uma ideia da comparação da magnitude, a gente pode ver que se estima que vamos precisar pelo menos 450 bilhões de litros de SAF. Hoje em dia, ou pelo menos dados do próprio ICAO de 2022, verificam que o máximo de produção, ou produção em média nesse momento, está na casa dos 300 milhões de litros. Então, assim, temos que dar esse salto dos milhões de litros para os bilhões de litros. Então, essa é a grande demanda por SAF. As diferentes empresas têm interesse nessa produção, nessa demanda. Então, temos aqui também que, hoje em dia, estão aprovados, pelo menos, de 7 a 8 diferentes rotas para a produção de combustível sustentável. Algumas delas utilizam etanol de milho, de cana-de-açúcar, outras estão trabalhando com resíduos
de cozinha, azeite usado, óleos, entre outros. Então, tem diferentes rotas para a produção do SAF que estão aprovadas e que podem ser já misturadas com querosene de fontes fósseis. Então, essa também, já falamos um pouco do mercado da União Europeia e agora vemos também as tendências para produção e comercialização de SAF. Outro ponto também, já para entrar e começar a dividir um pouco quais que são os esquemas regulatórios e quais que são os esquemas voluntários. Não existe uma definição específica. Ah, esses são os regulatórios e tem que ficar assim. Ou esses são os voluntários e só esses podem entrar. Então, essa foi uma denominação que eu consegui dar para esse evento hoje, para a gente tentar separar quais que são os mercados que têm implicações legais e quais que são os mercados que você precisa mesmo dessa certificação para entrar ou não pode entrar. Então, assim, esses esquemas que eu estou mostrando nesse momento, por exemplo, o programa do CARB, são esquemas regulatórios e lei, tem implicações legais e importância também de trabalhar esses da forma correta. Também são tendências de mercado de biocombustíveis. Como eu conversei anteriormente, então, entrou pelo programa do CARB, RenovaBio também estava vindo na linha, um programa que também tem grande importância no Brasil. Logo depois, a gente já vê os primeiros projetos do Canada Clean Fuels esse ano. Já estamos também trabalhando os primeiros projetos do Oregon e também em conversação com o programa de combustíveis de Washington. Além desses aqui, podem aparecer outros esquemas também nos próximos anos, mas é uma tendência. Para ter uma ideia, os créditos do programa da Califórnia, quando esse programa começou, eles estavam mais ou menos em $200 por tonelada de emissões que não estavam indo para o meio ambiente. Então, assim, hoje em dia está na casa dos $100, $120, mas as empresas tinham a grande vantagem que poderiam comercializar o combustível e também poderiam receber créditos por esse combustível produzido de forma sustentável. Então, são alguns dos esquemas regulatórios e já vamos conversar mais um pouco, pelo menos de um ou dois destes, para a gente ter uma ideia de quais que são os pontos importantes para a gente ter cuidado quando trabalha com esse tipo de esquemas. Também temos os esquemas voluntários. Eu chamo ele de voluntários, por quê? Porque a União Europeia reconhece quais que são os esquemas voluntários que as empresas podem utilizar para a certificação de biocombustíveis. Eu estou mostrando nesse momento a lista completa dos esquemas voluntários que são hoje aprovados pela União Europeia. Entre esses, os mais comuns, que a gente pode ver na América do Sul, temos RSB, Bonsucro e ISCC. Mas são todos esses os esquemas que estão aprovados, conhecidos pela União Europeia como voluntários. Agora, voltando um pouco aqui para o tema de esquemas regulatórios, eu acho interessante a gente ver alguns exemplos e pontos específicos para a gente aprender o que precisamos ter cuidado na hora de trabalhar com biocombustíveis, de entrar em mercados regulatórios, ou pode até dar uma ideia de como começar. Mas o mais importante, vamos trabalhar com o programa da Califórnia, do CARB, do Low Carbon Fuels Standard, LCFS. Primeiro, vamos ter que estudar o regulamento. Então, a gente vai ter que buscar o regulamento e vamos ter que estudar este, tá? Então, para fins de determinação da intensidade de carbono entrando no mercado da União Europeia, temos três diferentes opções. Primeiro, poderíamos buscar essa intensidade através de um lookup table. Então, são tabelas que já têm valores default, valores predefinidos, de certas rotas de produção de biocombustíveis, então vão ter esse valor em específico. Uma das mais comuns, quizás a mais comum utilizada no Brasil, seria a rota do tipo 1, Tier 1, que são as rotas de combustível para as quais o board lá na Califórnia, no próprio CARB, são as quais eles têm mais experiência em avaliação. Uma delas, a principal delas no Brasil, pode ser etanol de cana-de-açúcar. Então, pode já ser, nesse momento, validada através do Tier 1. Tem outras rotas um pouco mais complexas, ou novas também, ou que ainda não estão sendo aplicadas de forma comercial, de forma industrial. Então, essas rotas, das quais o board lá na Califórnia, que seria o pessoal que recebe as aplicações de vocês, eles não têm tanta experiência. Eles vão precisar um pouco de ajuda também da indústria. Por exemplo, passando por um processo de consulta pública. Então,
Isso a gente conhece como a rota 2, ou Tier 2. Já vamos continuar também e vamos mostrar um pouco por aqui como funciona Tier 1 ou Tier 2. Para Tier 1, a empresa deve trabalhar de acordo com a regulação do Programa da Califórnia, preparar os seus cálculos, evidências, entre outros, calibração de equipamentos, registros desses equipamentos, equipamentos de medição, entre outros. Depois, todas essas informações, uma vez quando a empresa esteja pronta, então a empresa já pode começar a pensar em pedir para iniciar o processo de validação com o CARB na Califórnia. Hoje em dia, e eu aproveito, e um ponto dos que eu falei nesse seminário, estamos falando de pontos gerais na hora da certificação. É importante entender que, no momento em que se encaminha o pedido para validação no programa da Califórnia, até receber o ok lá do board do programa do CARB, pode levar semanas, também pode levar meses. Então, assim, é muito importante que as empresas conversem com os organismos de verificação, com as empresas de consultorias, entre outros, como estão os tempos lá no CARB. Então, temos principalmente Tier 1, é importante, falei para vocês, desde o momento em que se encaminha a aplicação, até a gente receber o ok do programa do CARB da Califórnia, pode levar semanas, pode levar meses. Depois, vão passar por auditoria de validação. Já vamos conversar mais na frente o que é validação e o que é verificação. Então, já vamos conversar um pouco mais disso aí. Já no Tier 2, seria outro tipo de rotas para a produção de biocombustíveis. Nesse tipo de rotas, então, a gente encaminha também o pedido para validação, mas já vamos ter também um processo de consulta pública, vamos ter engineering reviews, entre outros, vamos ter mais partes envolvidas nesse processo de aprovação do CARB para falar, sim, vocês agora podem continuar para a validação. O mais importante por aqui, conhecer os dois tipos de rotas e também conhecer os tempos que isso aqui está levando. De novo, pode levar meses para você receber um ok do CARB para passar para a auditoria de validação. Datas importantes, e todas essas informações estão no próprio regulamento do programa. Então, as empresas que já passaram por validação, também às vezes conhecido, né, como certificação, já nos certificamos. Na realidade, no primeiro ano, estamos sim passando por essa auditoria de validação e aqui vem já as datas importantes para quem já passou por essa auditoria, para quem já tem rotas validadas. Então, todas as empresas que já passaram por validação devem encaminhar até 31 de março do ano atual, né? Os relatórios de rota de combustível devem ser enviados para o CARB. Então, todas as empresas que nesse momento já passaram por validação, estão certificadas, estão preparando todas as suas documentações, todos os seus cálculos, entre outros, e têm que ser encaminhados para o CARB até 31 de março. É muito importante conhecer quais que são os requisitos do programa, perguntar para as empresas de consultoria, entre outros, quais que são os principais desafios. Por exemplo, equipamentos de medição estão devidamente registrados, todos têm as datas de calibração. Por quê? Para a intensidade de carbono, intensidade de combustíveis, entre outros, temos diferentes equipamentos. E não só CARB, mas grandes compradores, os clientes todos, nós como consumidores, a gente gostaria, então, ter informações corretas ao longo da produção de biocombustíveis. Então, calibração de equipamentos, medição, datas, registros, é bem importante preparar todas essas informações e encaminhar tudo isso aí para o CARB antes de 31 de março. Depois, as empresas devem selecionar quem que vai ser o organismo de verificação. Então, a empresa vai escolher o organismo de verificação, este vai receber uma mensagem e todos os organismos de verificação devem finalizar o processo de verificação, nesse caso, já seria para no ano 2 em diante, devem finalizar o processo de verificação até o dia 31 de agosto. Então, geralmente, assim, é bom considerar que todas as equipes que trabalham com auditorias do programa do CARB no mundo vão estar muito ocupadas entre 31 de março e 31 de agosto. Esse é o processo, o tempo que a gente vai ter para finalizar todas as auditorias. 100% das auditorias devem ser finalizadas, relatórios, reportes de validação, entre outros, devem ser encaminhados para o CARB no máximo nessa data.
Ok, vamos ver agora como seria o processo. Se você não trabalhou com o programa do CARB, quando você for entrar em contato com o organismo de verificação, como a SCS Global, quais que são os documentos que eles vão me pedir? Nesse caso, então, começamos com o formulário de aplicação. No formulário de aplicação, a gente vai perguntar informações da empresa. Qual que é o nome da empresa? Qual que é o endereço? Vocês vão certificar uma rota de combustível num Tier 1 ou um Tier 2. Vocês vão trabalhar com 24 meses de dados ou você vai trabalhar com a outra opção, né, que as empresas têm para começar com menos dados. Então, existem diferentes opções. Tudo isso aí a gente vai verificar no formulário da aplicação. Caso os clientes, os participantes tenham dúvidas, sempre podem entrar em contato conosco e a gente pode apoiar com consultas no preenchimento do formulário da aplicação. Logo depois, no máximo em 48 horas, todas as empresas que encaminham o formulário de aplicação vão receber uma proposta comercial e um contrato de prestação de serviços. Uma vez assinados esses dois documentos, estando de acordo com as condições da SCS Global no processo de verificação, de validação, auditorias, entre outros, então a gente encaminha o projeto para a nossa equipe técnica. A nossa equipe técnica vai entrar em contato com o cliente, vão conversar do projeto, vão se apresentar, entre outros, vão conversar das datas, até quando que vocês podem encaminhar a documentação, entre outros. Então, a nossa equipe técnica vai fazer essa primeira apresentação e vamos ficar aguardando, ok, ali 31 de março para a gente dar andamento com as verificações ou validações que podem ser realizadas em qualquer momento do ano. Se você não está certificado, não passou por validação, né, que seria a denominação correta, se você não passou por validação, você pode começar em qualquer momento. Não precisa olhar para as datas que a gente conversou anteriormente. Então, quem passa por validação pode vir em qualquer momento e pode entrar com esse processo que se conhece geralmente como certificação. Já as empresas já validadas devem aderir aos calendários de verificação, 31 de março e organismos de verificação finalizar até 30 de agosto. Então, temos esse plano de validação que a gente vai encaminhar para todos os clientes para que saibam o que vai acontecer. Primeiro vamos começar com isso, logo vamos passar para as próximas etapas. Também tem o plano de amostragem. Tem diferentes amostragens que vão ser realizadas, equipamentos, entre outros, então vai ter ali o plano de amostragem. Hoje em dia, ainda não, hoje em dia o correto seria que precisa de visita no local. Por que eu falo isso aí? Porque na época da Covid, entre outros, mesmo assim precisava visita no local, mas sempre mudaram algumas definições. Como pode ser feito isso de outra forma? Tudo isso aí, nesse momento, está como definido, precisa visita no local. Então, sempre a auditoria do CARB, vocês vão ter auditoria no local. A nossa equipe depois vai conduzir uma reunião de encerramento e vai comunicar quais que são as observações, não conformidades, entre outros. O cliente começa a trabalhar nessas não conformidades, o participante também, e quando vocês consigam passar pelos diferentes pontos do regulamento, então a nossa empresa pode emitir, sim, o relatório de validação, o relatório de verificação e a declaração também. Então, depois se envia a documentação para o CARB, por parte do organismo de verificação. De novo, quem vai ser auditado pela primeira vez, validação, pode ser realizada em qualquer momento do ano. Se a sua empresa já passou por validação, então vocês agora vão no ano 2, o ano seguinte, para verificação. Aí os dados devem chegar até 31 de março. Trocar, tá? Esquemas voluntários. A auditoria de esquemas voluntários, estamos falando, por exemplo, RSB, ISCC, Bonsucro. De novo, vamos começar com o formulário de aplicação e depois vamos passar por uma proposta comercial e também contrato de prestação de serviços. Um ponto bem importante por acá. Um dos exemplos que vou utilizar, vamos conversar, pode ser do RSB também ou do ISCC também. Atividades pré-validação. Então, assim, uma vez escolhida a SCS Global como empresa de certificação de esquemas voluntários, a nossa equipe técnica vai entrar em contato. Eles vão conversar de novo do escopo do projeto. É muito importante verificar o escopo do projeto antes de dar andamento. As empresas podem vir com um escopo e pode faltar um armazém no porto, ou a gente pode verificar que uma categoria de resíduos foi ingressada como 1, quando deveria ser 3. Então, assim, todas essas perguntas são realizadas desde o começo para a gente verificar
o escopo que foi contratado. Uma vez verificado esse escopo, a SCS Global pede que todas as empresas que trabalhem com áreas agrícolas ou que também seja aplicável padrões de gases de efeito estufa, encaminhem essas informações para a SCS Global pelo menos um mês antes da auditoria. Com uma certificação desse tipo, isso aqui seria para informações gerais, uma certificação desse tipo leva diferentes equipes. Tem equipes que trabalham só com polígonos, outras equipes só com gases de efeito estufa, e também temos especialistas para ir em campo, para visitar as diferentes indústrias, com conhecimento de indústria, com conhecimento de operações industriais, produção de biocombustíveis, entre outros. Depois, vamos chegar na data da auditoria, a gente já revisou os polígonos, a gente já tem os cálculos de gases de efeito estufa e vamos agora sim passar por todos os princípios e critérios e todas as informações que são requeridas. Por que polígonos? Por quê? Porque a nossa equipe de avaliação de polígonos, a gente informa para o auditor, todas as áreas estão em conformidade, ou favor, cuida esses detalhes nas seguintes áreas. Também isso aqui a gente faz um mês antes com gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa estão corretos, ou a nossa equipe vai informar para os auditores em campo, quienes vão avaliar os ingressos nos cálculos, por favor, verifique esse cálculo, por favor, verifica também esse dado. Então, a importância de encaminhar os dados antes. Passam por processo também de auditoria, vai ter reunião de encerramento, pode ter observações, não conformidades, entre outros, e ali temos também a emissão do certificado para as empresas que estejam de acordo com os esquemas. Um exemplo, o ISCC. Após o último dia de auditoria no local, tem um cronômetro exato de 60 dias para finalizar o processo de relatórios, verificação técnica, encerramento de não conformidades, entre outros. Então, após a reunião de encerramento da auditoria feita no local, temos 60 dias. Aproximadamente 40 desses 60 dias vão ser utilizadas pelo cliente, pelo participante, para fechar observações, não conformidades e assim. Os últimos 20 dias vão ser utilizados pela SCS Global para verificar os relatórios e para fazer a emissão dos certificados, caso estejam em conformidade. Então, é muito importante observar esse cronômetro de 60 dias após o último dia de auditoria no local. O que acontece se o processo não se encerra nesses 60 dias? Se perde o processo completamente e temos que começar de zero. Isso aplica para a ISCC. Agora, o formulário de aplicação da SCS Global, e também vou utilizar o caso do ISCC, já que eles pedem também para incluir o faturamento anual. A gente pergunta para as empresas qual que seria o seu faturamento. A gente precisa dessas informações para definir as taxas obrigatórias ISCC. Então, assim, vocês vão ter o custo técnico da auditoria, mas também vão ter taxas obrigatórias ISCC que devem ser pagas todos os anos. E essas taxas se multiplicam por 2 quando vocês precisam 2 escopos. As mesmas taxas. Então, assim, se vocês vão trabalhar com ISCC+, a gente define as taxas. Ah, mas também queremos fazer EU na mesma auditoria. Tudo bem, a gente multiplica as taxas obrigatórias por 2. Ah, mas também queremos CORSIA. Beleza, a gente multiplica as taxas obrigatórias por 3. Então, esse faturamento anual é muito importante para a gente definir as taxas obrigatórias do ISCC, e isso aqui é uma regra. Isso aqui deveria estar em todos os formulários de aplicação, em todas as propostas comerciais. Agora, seleção de áreas agrícolas. O próprio ISCC fala assim que não deve ser produzido biocombustível a partir de matéria-prima obtida de terras que tiveram status ou que tiveram alguma mudança do uso do solo, desmatamento, depois de 2008. Por que eu estou trazendo este ponto por aqui? A regra da União Europeia fala assim: se teve desmatamento após 2008, 1º de janeiro de 2008, vai cancelar toda a entidade legal. Muitas empresas trabalham com arrendamento de uma parte da propriedade, mas a avaliação de polígonos é realizada em 100% da área, em 100% da entidade legal. Pode ser que vocês estejam arrendando, alugando 25% dessa área, mas se teve desmatamento em qualquer canto do outro 75%, a nossa equipe de polígonos vai nos avisar e vai cancelar toda a entidade legal. Então, imagina a gente preparar uma auditoria,
levar o pessoal para campo, auditores, entre outros, e lá na frente a gente se dar conta que aquela propriedade, aquela área agrícola não poderia estar no escopo de certificação. Por isso a importância das empresas, das produtoras, entre outros, fazer as suas próprias verificações de acordo com as ferramentas disponibilizadas pela União Europeia, entre outros, pelo próprio ISCC, Bonsucro, RSB e afim, para verificar que as áreas efetivamente podem estar no escopo de certificação. Outro ponto importante, já chegamos com vários processos onde não foram incluídos armazéns durante a fase de aplicação. Quando a gente faz a emissão do certificado e tem algum armazém, seja no porto, ou seja no meio do caminho, por onde o produto sustentável deve passar e não foi considerado, o produto tem a chance de perder a qualidade de sustentável. Então, assim, por isso que a gente verifica, primeiro em vendas técnicas, segundo com a nossa equipe técnica, e depois o próprio cliente vai entrar na plataforma do ISCC durante a emissão da licença e eles vão escolher quais que são os escopos aplicáveis, seja unidade de processamento, primeiro ponto de coleta, primeiro ponto de recebimento para áreas agrícolas, pode ser também um trader e assim por diante, tá? Então é importante considerar todo o caminho do material sustentável, do biocombustível e ver quais que são os diferentes elementos aplicáveis para o escopo geral. Informações relevantes. As empresas que trabalham com resíduos, as empresas que estão coletando UCO, Used Cooking Oil, aceite de cozinha utilizado entre outros, resíduos de graxarias, frigoríficos, todos levaram a notícia a partir de 1º de agosto de 2023 que a gente deve fazer uma raiz quadrada dos pontos de origem. Quais que são os pontos de origem? E isso aqui já existia, já vou chegar na mudança a partir de 1º de agosto de 2023. Mas todas as empresas que geram resíduos são conhecidas no âmbito como pontos de origem. Pelos fraudes que teve em diferentes regiões do mundo, então, a partir de 1º de agosto de 2023, se faz uma raiz quadrada e esta se multiplica por 2. Então, a gente precisa agora auditar o dobro de pontos de origem a partir de 1º de agosto. As certificações e esses esquemas são muito dinâmicos. Quando vocês tenham um escopo definido, pode vir uma atualização do sistema e podem imediatamente mudar a regra de amostragem. Não passa nada. O importante é estar aberto a mudanças. Estamos num mercado muito dinâmico. Pode sim ter mais trabalho, pode ficar um pouco mais complexo, mas enfim, para isso todos os diferentes esquemas fazem consultas públicas, entre outros, a importância de participar, a importância de manter informada toda a equipe, todo o pessoal sempre treinado. Então, outro ponto importante, também para quem trabalha com resíduos, às vezes tem empresas antes que elas fazem a coleta dos resíduos e eles armazenam. Então, tem grandes compradores que se certificam como ponto de coleta e comunidade de processamento. Mas a gente informa, se tem outra empresa também realizando coleta antes, no nome de vocês, pode ser considerada como Dependent Collecting Point, o ponto de coleta dependente. E eles vão ser auditados com os mesmos princípios e critérios do ponto de coleta que vai ter o certificado original. Onde eu quero chegar com isso aqui? Pode ser que alguns pontos da cadeia precisem ser auditados com toda a força. É importante que vocês verifiquem como funciona a cadeia de suprimentos, entre outros, quem que poderia ser um Dependent Collecting Point, quais que são as diferentes opções para trabalhar com eles, como podemos apoiar, entre outros, tá? Um ponto importante, recentemente, a gente fez um seminário da nossa equipe da Europa e a nossa equipe técnica de verificação do RSB, gases de efeito estufa, de quais que são os principais desafios na hora de trabalhar cálculos de gases de efeito estufa ou de GHGs quando se está encaminhando material para a União Europeia ou biocombustíveis. Eu recomendo que consigam assistir esse webinar para que vocês vejam esses pontos relacionados com Low ILUC, mudança do uso do solo, o Implementing Act, que já vamos a ver nos próximos slides também, até de ESCA, que é a acumulação de carbono no solo. Então, nesse seminário, dentro do nosso site de recursos, aí vocês podem ver todos os seminários da SCS Global nos diferentes esquemas que a gente oferece. E recomendo assistir os cálculos de gases de efeito estufa com a diretiva da União Europeia. Tá? Cálculos de gases de efeito estufa.
essa é a equação que a gente vai encontrar na diretiva da União Europeia. Podemos ver pontos por aqui como acúmulo de carbono no solo. Então, já vamos ver um pouco a importância disso aí. Mas é importante considerar que vamos desde a produção da matéria-prima, principalmente áreas agrícolas, entre outros, também desde a produção de resíduos, lembrando, alguns resíduos podem começar de zero com relação a emissões. Então, consideramos áreas agrícolas, consideramos resíduos, que eu falo assim sempre em geral. Você vai conseguir produzir biocombustíveis, seja de biomassa de áreas agrícolas, florestal, entre outros, biomassa ou resíduos. São os dois grandes caminhos. Também tem combustíveis avançados, tem outras formas, mas no final vamos começar de alguma de biomassa, de algum resíduo, entre outros, reaproveitando alguma molécula. Então, é importante que todos os cálculos sejam realizados de acordo com essa equação. Às vezes recebemos cálculos, eu fiz os cálculos de acordo com esse outro esquema de certificação. O que a gente está auditando é a equação aqui estabelecida pela própria União Europeia. Então, assim, por favor, vamos nos preparar para as auditorias utilizando os materiais do Bonsucro, do ISCC, do RSB também, da União Europeia. Vamos verificar que as informações, que elas estão corretas, que a gente tem os cálculos corretos. Tudo isso aqui vai ajudar muito durante o processo de certificação. Já estamos finalizando e também nos próximos minutos vamos encerrar por aqui, mas eu queria trazer alguns temas importantes. O Implementing Act. Se você vai estar encaminhando biocombustíveis para a União Europeia, a versão 3 da diretiva já está em processo de transição e o Implementing Act é um documento que pede assim, a verificação de mudança do uso do solo ou áreas com baixo risco de mudança do uso do solo deve considerar isso aqui. A auditoria dessa imagem aqui, logo mais à direita do ESCA, deve ser realizada dessa forma. E nesse documento fala assim, os esquemas voluntários devem propor ou devem estabelecer quais que são os procedimentos para auditar isso aqui de forma correta. Isso aqui é muito novo. A gente ainda está aguardando essas informações dos esquemas voluntários de certificação. Como podem ver aqui, começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, assim, acúmulo do solo são aquelas empresas que estão realizando boas práticas agrícolas e gostariam de ter um desconto nos seus cálculos de gases de efeito estufa, ter uma emissão um pouco mais baixa. Se você também consegue demonstrar que a sua operação, seu projeto, a sua ideia não afeta a produção de alimentos no mundo, ou seja, está produzindo em áreas que são degradadas, ou estamos agora instalando um novo componente de produzir na fase de inverno, quando antes não se utilizavam as terras, cultivos como carinata, milho de inverno, entre outros, então tudo isso aí pode ter vantagens. Como vai ser auditado? São grandes perguntas. Então, a gente já está se preparando para, a partir de 1º de janeiro, utilizar as ferramentas corretas para auditar esses componentes novos e que podem ajudar as empresas a melhorar as suas pegadas de gases de efeito estufa. Conforme eu falei anteriormente, temos também esquemas regulatórios para a aviação. Então, assim, os diferentes países devem aderir nas próximas datas. Então, estados que já estão participando a partir de 2023, a gente pode ver esses por aqui em verde. América do Norte, outras regiões, Europa, enfim. Também temos os estados que vão começar a partir de 2027, como o Brasil, por exemplo. A gente está por aqui e temos o Brasil entrará a partir de 2027, tá? E temos os estados que também que não precisarão passar pela auditoria Corsia ou pela certificação Corsia, que são os países em amarelo também. Então, depende da região, uns já começaram, outros vão começar e outros não precisam. O que seria Corsia? Só Corsia, ele pede 2 componentes nesse momento. Nessa data, hoje, Corsia só pede 2 componentes. Cálculos de gases de efeito estufa. Você vai produzir SAF, tudo bem, mas você precisa estar atento aos gases de efeito estufa e aos limites. O segundo componente é a mudança do uso do solo. Não deve ter tido mudança do uso do solo, desmatamento, entre outros, a partir de 1º de janeiro de 2008. Qualquer empresa que seja certificada Corsia deve passar por auditoria desses 2 pontos. Agora, quais que são os esquemas
que podem nos levar à SAF, à Corsia, e o que esses esquemas estão pedindo, tá? Então, conforme eu mencionei anteriormente, temos pontos específicos que a Corsia pede. Padrões que já estão preparados para trabalhar com Corsia, RSB e o ISCC. O que pedem essas três opções? E vocês podem ver que aqui o ISCC tem Corsia Plus e só tem Corsia. Então, quem vai trabalhar com esses três esquemas precisa obrigatoriamente gases de efeito estufa, mudança do uso do solo. Se você gostaria de estar certificado no nível máximo, porque você gostaria de mostrar liderança em sustentabilidade, você acredita em sustentabilidade, entre outros, você vai estar considerando princípios e critérios de sustentabilidade, componentes sociais, apoio às comunidades, componentes legais ambientais, uso da água, uso do solo. Quais que são os esquemas que estão pedindo obrigatoriamente princípios e critérios de sustentabilidade? O RSB. Para trabalhar Corsia com RSB, você deve, de qualquer forma, mudança do uso do solo, gases de efeito estufa, princípios e critérios de sustentabilidade, e o próprio RSB vai te levar além. Vai pedir estudos específicos para as diferentes regiões do mundo. Podem ser estudos de impactos sociais, podem ser estudos ambientais, entre outros. Podemos ver quão robusto esse padrão também. Agora podemos ir para a Corsia. Temos duas opções. Tem empresas que unicamente estão verificando cálculos de gases de efeito estufa e a mudança do uso do solo. Não tem problema, hoje é permitido, e uma questão estratégica. Agora, tem outras empresas que gostariam de aproveitar a sua certificação, seu conhecimento, e já pedem para incluir os princípios e critérios de sustentabilidade. Então, essas são as três opções que temos hoje para trabalhar com Corsia. Agora, podem mudar em qualquer momento. Podem pedir que seja, por exemplo, princípios e critérios de sustentabilidade obrigatórios nos diferentes esquemas 100%. De momento é o que temos, mas é importante estar atento a essas mudanças. RSB e ISCC Corsia Plus, hoje, os esquemas mais completos para trabalhar Corsia e que atinge os altos níveis de sustentabilidade e de qualidade. Tá? Eu queria passar por essas diferentes informações, apresentar um pouco quais que são os mercados regulatórios, quais que são os esquemas voluntários, se você está trabalhando pela primeira vez, para também ter paciência de que todos estamos aprendendo. É um processo, é importante estar atento às atualizações dos esquemas, às atualizações dos diferentes países, regiões, entre outros. É importante estar atento a essas informações. Hoje a gente queria conversar também quais que são os primeiros passos para pensar em certificação. Pontos importantes: a demanda versus a preparação do mercado. Tem uma grande demanda, mas a gente sabe que todo esse conhecimento passará dos organismos de certificação, empresas de consultoria, produtores, entre outros, mas leva tempo. Então, a gente sabe que isso aqui leva tempo, precisamos mais pessoas aprendendo desses diferentes esquemas de certificação. Tem mudanças constantes, é importante estar atento. Na SCS Global, a gente se esforça para oferecer os principais programas de certificação de biocombustíveis, todos com a mesma empresa. Contem com o nosso apoio. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos pela participação, o valioso tempo de vocês de estar aqui conosco nesse momento. E para quem já trabalha conosco, mais uma vez, muito obrigado pela confiança e estamos aqui para crescer juntos. Muito obrigado. Eu fico aqui de uns minutinhos, eu sei que estou quase no horário, mas vou dar uns minutinhos para perguntas. De qualquer forma, a gente sempre vai voltar com respostas por e-mail, caso seja necessário. Muito obrigado, uma ótima quarta-feira. Alguma pergunta por aí, Jahi? Posso tentar. Vamos lá, obrigado. Isso é importante, vamos tentar. Eri, a exclusão do polígono na regra do EU, você quis dizer exclusão do talau, menor unidade decidiu da fazenda ou exclusão da fazenda tudo? É o mesmo que a área inelegível esteja fora da minha área de plantio. Isso aí. Uma ótima pergunta. O que fala a regra da União Europeia? Se tem qualquer mudança do uso do solo que afete áreas com altos valores de conservação, áreas primárias florestais, entre outros, é considerado que está fora da regra. Quando está fora da regra,
deve cancelar toda a entidade legal. Ou seja, se tem uma propriedade externa, não faz parte da empresa de vocês. Vamos supor que essa área tem 100 hectares. Mas desses 100 hectares, vocês só alugam 25, vocês arrendam 25 hectares. Ou seja, se tem desmatamento lá fora, pelo próprio produtor, por outras empresas utilizando 75 hectares que a gente não está contratando, então, se a gente verifica isso aí no polígono, vai cancelar toda a entidade legal. Então, o ISCC fala assim, se tem desmatamento na entidade legal, toda ela deve ser cancelada. Então, se você está alugando só uma parte desta, é importante verificar que toda a entidade legal cumpre com a regra. Caso não fique claro, por favor, me avisem. Ber, temos outra consulta? Temos duas mais. Ed, já existe uma bota para biometano e biogás para o CARP? Uma ótima pergunta, uma ótima pergunta. Tem, principalmente na América do Norte. Então, assim, eu agradeço que a pessoa que fez esse comentário, fez a consulta, desculpa, que possa, se tem interesse, pode compartilhar o e-mail. Aí eu vou passar para vocês uma explicação. Bom, essas são as rotas que a gente vê no momento, ou efetivamente tem ou não tem. Eu vou perguntar para vocês qual que é a rota específica, qual que é a produção específica, e a nossa equipe pode apoiar com essa resposta. Lá no site do CARB, lá no próprio site do CARB, tem todas as rotas que estão nesse momento validadas no mundo. E ali vocês podem ver, vai explicar qual que é o nome da empresa, onde está localizada, qual que é o processo que utiliza e se a rota está aprovada ou não. Mas caso precise mais informações, a gente pode apoiar. No próprio site do CARB tem todas as rotas registradas. Tem mais uma pergunta, Ber? Sim, uma última. Sobre os 60 dias do ISCC. Nós notamos que o próprio ISCC está sendo muito demandado e o caso a caso pode demorar mais do que 60 dias. Neste caso, que a demora é do ISCC ou da firma inspetora com o ISCC, não perderemos o processo, certo? Muito obrigado, Ber. Vão perder sim. Por quê? Primeiro, o organismo de certificação. As empresas podem consultar. Já teve algum caso que vocês chegaram a encerrar um processo em 60 dias e não conseguiram finalizar? Por quê? É importante fazer essas consultas. Então, por quê? Porque se esses 60 dias passam, a gente precisa encerrar o processo. Sim, tem muita demanda no esquema ISCC. Começou a União Europeia, agora vem através de Corsia, entre outros. Tem diferentes mercados, ótimo, mas sim, tem uma demanda muito alta. É importante que as empresas de certificação se comprometam a realizar só aquilo que elas podem realmente entregar. No caso da SCS Global, a gente tem um planejamento adequado para verificar quais que são as operações que estão vindo, quais que são as próximas datas de auditoria, e isso aqui conforme a capacidade da nossa equipe. Então, é importante que o organismo de verificação se comprometa que, por parte deles, não vai ter atrasos para perder esses 60 dias de auditoria após a reunião de encerramento. Agora, o ISCC, ele não entra nesse cronômetro dos 60 dias. Esse cronômetro está entre o participante, seja o cliente, e o organismo de certificação. O ISCC só vai ficar sabendo lá no final se a empresa foi certificada, se não foi certificada, ou se o processo foi encerrado. E essas informações são encaminhadas para o ISCC. Então, a verificação das observações, das não conformidades, a revisão técnica, a emissão do certificado é um tema só cliente e organismo de certificação. Então, por isso, muito importante trabalhar com uma equipe que vai garantir que nunca passou por esses atrasos e que vai dar conta do projeto. Mais uma vez, Ber, tem alguma outra consulta por aí? Sim, temos outra. Em conversas com os reguladores do CAR, eles não incentivam o envio de Pathways Tier 2, em função do número baixo de pessoas no CAR para análise. Como você vê isso? Isso é um ponto muito importante. A gente vai lidar com questões técnicas.
a gente vai lidar com questões da norma, mas também a gente precisa considerar que lá no CARB temos pessoas, e que as pessoas elas só conseguem atender um número definido de projetos. Então, por isso aquela fila, aquela aprovação que pode ir de semanas até meses. Então, assim, é muito importante entender que lá tem uma equipe de pessoas, temos a quantidade de projetos que eles recebem, já passamos por um pico bastante alto de auditorias do CARB. Então, assim, é importante entender que lá pode ter questões de capacidade e também de questões técnicas, conforme o cliente está falando. Por quê? Porque se vocês vão passar por uma rota não conhecida, o pessoal do CARB pode levar mais tempo para entender essa rota. E pode ter outras questões que eles estão também considerando fora do nosso alcance e conhecimento para aprovar a rota ou não. Então é muito importante, sim, conversar com o CARB, apresentar a rota, entrar com a equipe certa e escolher um organismo de verificação com experiência. Mas sim, só esse processo de aprovação da rota tem esses desafios de tempos, de conhecimento técnico e de outras questões lá internas do CARB que a gente também precisa considerar. Eu vejo aqui bastante interesse e acho que seria interessante, pelo menos ali no primeiro trimestre do ano que vem, a gente considerar também um seminário especificamente do CARB, o que é, quais que são os primeiros passos, o que a gente precisaria ter em mente também e como esse global faz as auditorias de validação e verificação. Tem alguma outra consulta, Bê? Não, está tudo pronto. Obrigada. Ótimo. Ótimo, muito obrigado. Só o último ponto com o tema do CARB. Quando as empresas trabalham com um organismo de verificação por 6 anos, depois vem uma rotação obrigatória. Então, de qualquer forma, a cada 6 anos, os participantes vão estar trabalhando com diferentes organismos de verificação. Então, se você já está trabalhando conosco 2, 3 anos, estamos muito felizes também, mas também tem essa regra. A cada 6 anos precisamos entrar nessa rotação. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo tempo, pelo interesse. Por favor, entrem em contato. Tem ali meu número, tem meu e-mail. A gente pode continuar a conversa. Boas energias para todo mundo. Muito obrigado. Uma ótima quarta-feira. Obrigado.